Bom dia, tudo bem, turma? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou aqui gravando essa videoaula para vocês. A V2 está chegando, né? Então vocês precisam estudar e rever alguns pontos importantes, tá? Eu trouxe algumas atividades. Nós vamos fazendo as atividades e eu vou explicando para vocês, ok? Então nós vamos hoje trabalhar verbos de ligação, predicativo e predicação verbal, ok? Então prepara seu material para a gente poder começar a falar sobre o assunto, tá? Gente, como a gente já sabe, né? Vocês já estão estudando verbos de ligação há algum tempo. O verbo de ligação também é uma matéria aí do seu livro 2, também vai cair na prova, tá? Eles servem, como o nome já está falando, né, para ligar, ok? Ligar o que numa frase? Vai ligar a característica ao sujeito, ok? Ou o estado, né, da pessoa, tá? Por exemplo, se eu digo ela está feliz, ela está triste, ela está preocupada, então, ok? Então ele liga esse adjetivo ao sujeito, tá? Então, como está escrito aqui, olha só. Os verbos de ligação, deixa eu botar setinho aqui. Os verbos de ligação indicam um estado, modo, sentimento e apontam para uma caracterização. Ou seja, os verbos de ligação são pontes, né? Pensa na ponte que liga, não é isso? A ponte liga de um lado ao outro, não é isso? Como se fosse uma ponte. O verbo de ligação, ele tá ali no meio fazendo essa ligação, tá? E aí, como tá dizendo aqui, ó, são pontes, né, entre o sujeito e o predicado. Atribui característica ao sujeito, ok? Então, vamos pegar esse primeiro exercício aqui, olha só. Você deve identificar, né, no caso aqui tá escrito a ponte alternativa, na qual o verbo destacado ele não é classificado como um verbo de ligação, tá? Então, você deve considerar, apesar de não estar aqui em negrito, mas você deve considerar os verbos que estão aqui, ó. Continua, estava, ficou, andado e parece, tá? Na verdade aqui, ó, tem andado, é locução verbal, tá? E o parece, ok? Então, vamos lá. O que você deve fazer aí? Indicar, né, qual é a frase em que o verbo não é classificado como verbo de ligação. Então, lógico, você deve fazer a leitura de cada frase aí com calma, pensar, tá, sobre essa frase, verificar se ela está fazendo a ligação, né, entre uma palavra característica referente ao sujeito, tá? Por exemplo, quando a gente diz o jovem continua firme, olha só, firme é a característica de quem? Do jovem. Então, continua nessa frase aí, ele é verbo de ligação? Sim, entendeu? Ele está ligando a característica firme ao jovem. Olha de baixo, a segunda frase. A menina estava com fome. Se ela estava com fome, ela está o quê? Faminta, né? Então, estava é um verbo de ligação. Agora é a terceira. Ficou em casa o dia todo. Ficou em casa. Repara, não tem característica aí. Não tá ligando, né? Característica nenhum sujeito, tá? Sujeito aqui é oculto até, né? Ela tem andado distraída, olha aqui. Tem andado, gente, locução verbal. Ela, né? E aí, distraída é característica que se refere a essa pessoa aqui, a esse sujeito, ela, tá? Manuela parece cansada. Olha aqui, cansada, característica de Manuela. Então, parece é verbo de ligação. Então, observou? A única aqui que eu posso dizer que não é um verbo de ligação nessa construção, essa aqui, ó, ficou em casa o dia todo. Repara, não tem nada disso aqui, ó, estado, modo, sentimento, não tem nada disso, né? Então aqui não temos um verbo de ligação,
tá? Então aí, ó, justamente essa aí que está no retângulozinho aí, ok? Vamos lá? Questão 2. Aponte como é classificado o verbo ser de acordo com o texto abaixo. Então vamos fazer uma leitura? É um texto, né, uma música de Gilberto Gil. E o trecho diz assim: antes mundo era pequeno, porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena. Do tamanho da antena parabólica Maricá, tá? E aí você tem os verbos aqui, ó, sublinhados. Era, é, tá vendo? Como é que a gente classifica, gente? O verbo ser, olha só, presta atenção. Né? O verbo ser é como se fosse o nome do verbo, é a forma nominal, ok? Quando ele aparece aqui pra gente assim, ó, era, é a sua forma conjugada, dependendo do tempo que foi utilizado, presente, passado ou futuro, tá? Então, por isso que você às vezes confunde, né, o verbo. Você olha para esse ezinho e não lembra que ele é um verbo, mas ele é, tá? Ele é o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, entendeu? Então, vamos lá. Essas palavrinhas, esses verbos aqui sublinhados são verbo de ligação, tá? Muito bem. E aqui, ó, só para você, deixa eu sair daqui para não te atrapalhar. E só para você revisitar essa matéria, né? Relembrar. Aí eu trouxe aqui, ó. Os predicados, eles podem apresentar verbos, correto, né? Verbos significativos, são aqueles verbos de ação, tá? E verbos de ligação. Como a gente está vendo aqui, ó, a jovem estava triste, o sofrimento era inútil. Reparou? Estava e era, verbos de ligação. Agora, olha aqui para esse lado. A jovem saiu do enterro do pai. Saiu, verbo sair. Uma ação. Ela corria pelas ruas, ó, correr. Outra ação. Percebeu? Então é isso. Os verbos que indicam ação são verbos significativos. Os verbos que indicam estado ou característica ou sentimento são os verbos de ligação, tá? Muito bem. Então, continuando aí, vou te dar um tempinho para você copiar a matéria. Você vai aqui completar as frases com o verbo de ligação que julgar mais adequado. Então, nós temos aí 5 orações, ó. As crianças, pontinho, 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 ou bota uma linha, né? As crianças alegres durante as festas. As férias. O sonho possível com a chegada do amor. Eu, confiante para as provas. A redação que fiz hoje, esplêndida. A garota parada diante do perigo. E veja bem, eu não coloquei nenhum verbo de ligação para você completar, não. Eu quero justamente que você pense e que você lembre quais são os verbos de ligação que você poderia estar usando para completar essas frases, tá? Então, olha só. As crianças alegres durante as férias. Então, você pode colocar aí, por exemplo, ó, permaneciam. Então, as crianças permaneciam alegres durante as férias. Alguns vão logo pensar no verbo estar, né? As crianças estavam, professora? Pode também, não tem problema não. As crianças estavam alegres durante as férias, entendeu? De repente você pensa em outro verbo aí, por exemplo, ficavam ou ficaram. Também está correto, as crianças ficaram alegres durante as férias, entendeu? Tá? Então você tem alguns verbos que funcionam aí como verbos de ligação. Por exemplo, as crianças continuam alegres durante as férias, também pode, tá? Ok? Muito bem, vamos para a letra B. O sonho
Possível com a chegada do amor. Então, assim, o sonho é possível com a chegada do amor? Então, a gente usa o é, né? Que é o verbo ser, que a gente viu aí anteriormente, tá? Muito bem. E nascer? Eu estou confiante, né? Pode ser o estou. Ó, lá em cima o é e aqui o estou. Eu estou confiante para as provas, tá? E na D? A redação que fiz hoje, ó, parecia esplêndida ou ficou esplêndida, né? Muito bem. A garota parada diante do perigo. Então, a garota o quê? Ficou parada, né? Diante do perigo, tá? Então, repara, aqui nós trabalhamos com os verbos de ligação. Nós completamos aí as orações se utilizando dos verbos de ligação, tá? Ok? Muito bem. Aqui, gente, eu quero aproveitar para te pedir desculpa, né? E para fazer uma correção. Esse exercício aqui tá lá na aula da semana 14, é o exercício 2, tá? E a tia aqui na hora de digitar, não sei, em algum momento, né, passou aí sem que eu prestasse atenção, enfim. E aí eu não reparei. Então, olha só, vamos fazer o exercício, né? E eu vou falar sobre isso aqui. Observe as frases e destaque apenas os verbos de ligação. É só para destacar os verbos de ligação. Mas por que esse febril está circulado? Porque, olha só, se as meninas está no plural, tá vendo? Então, a característica também tem que acompanhar, né? Então, ficaria, as meninas continuavam febris, tá? Ó, as meninas continuavam febris, tá bom? Você me perdoa aí e conserta o seu exercício, tá? E aí, já que estamos aqui com esse trabalhinho, vamos lá fazer? Letra A. Paciência e respeito são virtudes ignoradas nos dias de hoje. Então, olha aí. Paciência e respeito são virtudes. O verbo de ligação é o são, tá? B. A bandeira é o símbolo da pátria. Então, olha aí. É, tá vendo? O ezinho aqui circulado é o verbo de ligação. As meninas continuavam febris. Então, aqui, ó, nós temos... Peraí que sumiu aqui, gente. Aqui nós temos o continuavam, tá? Verbo de ligação. Na D, ela parecia espantada. Então, eu tenho aqui, ó, verbo de ligação. E Marta ficou angustiado, ficou também como verbo de ligação, tá bom? Então, anota esse aviso aí, que é importante, né? E o plural, então, de febril é febris, tá? Muito bem. 4. Identifique o predicativo nas frases a seguir. E aí, falando de predicativo, lembra que o verbo liga a característica ao sujeito? Então, se eu estou falando de predicativo, estou falando dessa característica, tá? Vamos lá. Sua fisionomia parecia contraída. Os marinheiros eram muito ambiciosos. O cachorro latia satisfeito. Então, sua fisionomia parecia o verbo de ligação, né? Contraída é o predicativo do sujeito, tá? Os marinheiros eram muito ambiciosos. Mesma coisa aqui, ó. Ambiciosos é o predicativo. Muito é de verbo de intensidade, né, gente? E eram aqui é o verbo de ligação, tá? O cachorro latia satisfeito, ou seja, como que o cachorro latia? Então, aqui eu tenho um predicativo. Ele estava satisfeito aí e estava latindo satisfeito. Certo? Na 5, substitua a expressão em destaque por um predicativo. O professor agia com paciência sempre que tinham dúvidas. Então, se ele agia com paciência, esse professor era o que, gente? Paciente, tá? Então, nós temos aqui, ó, verbo de ligação era e o paciente, que é o predicativo do
sujeito do professor. O professor era paciente, ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de predicação verbal, que ainda causa aí muita dúvida entre os alunos, né? A predicação verbal, gente, nada mais é do que a classificação do verbo, né? A gente lembra que a gente classifica as palavras numa oração? Então, os verbos também são classificados, né? Os verbos, eles podem ser transitivos, intransitivos, correto? Então, vai depender, lógico, do contexto. Um mesmo verbo, gente, olha só, ele pode ter várias predicações. Por exemplo, o verbo virar. Se eu digo assim, ó, aqui embaixo, vem aqui para baixo comigo, ó. A crisálida virou borboleta. Repara, eu estou caracterizando. Então, é um verbo de ligação, tá? A canoa virou, gente. O que aconteceu com a canoa? Você entende que a ação é essa? Sim. Então, aqui, ó, verbo intransitivo. Verbos intransitivos têm sentido completo, tá? O colega virou-lhe as costas. Olha aí. Virou as costas para alguém, né? Então, é um verbo transitivo direto e indireto, tá? Pede os dois complementos. O feitiço virou contra o feiticeiro. Olha aqui. Preposição, né? Verbo transitivo indireto. E aqui o leitor vira a página. O que ele vira? A página. Então, verbo transitivo direto. Não precisou de complemento. Entendeu? Olha aqui ao lado. Prefiro natação a futebol. Ele é um verbo bitransitivo. Por quê? Porque quem prefere alguma coisa a outra. Então, você tem que mencionar aí os dois exemplos, tá ok? E os seus complementos são os objetos, né? Direto e indireto. O indireto sempre ligado aí com a preposição, tá? Vamos lá. Verbo viajar. Ó, Eduardo viajou. Se eu digo só Eduardo viajou, todo mundo entende essa ação, né? Então, ele é um verbo que é intransitivo. Verbo intransitivo, gente, são os verbos que têm sentido completo, ok? Agora, se eu digo, Eduardo comeu 2 maçãs, o que foi mesmo que Eduardo comeu? Então, reparou? Quando você faz a pergunta, automaticamente você busca uma resposta. É um transitivo e é direto, não tem nada entre o verbo e ele. Nada que eu digo assim, não tem nenhuma preposição, não tem, tá vendo? Para ser transitivo indireto, tá? Não tem. Então, ele vai direto ao seu complemento. Eduardo assistiu ao filme. Ó, repara, esse ao é a preposição. Ele só separou aqui para poder mostrar para você, né? Que o que é essa preposição ao? É a união aí do a mais o artigo, tá? Então, ao é preposição. Se é preposição, você tem um transitivo indireto, tá? Na última aqui, é perigoso, esse perigoso, característica, alguém, não é isso? E esse é o verbo de ligação. Então, preguiçoso é o predicativo, tá? Do sujeito. Muito bem, gente. Acompanhando aí certinho. Eu vou beber uma aguinha. Vamos lá. Você vai analisar os pares de orações que estão aí abaixo, vai indicar as diferenças deles, tá? Observando a predicação verbal, ou seja, você vai olhar para o verbo, ok? Sublinhe o verbo, circule o verbo, tá? Identifique o verbo aí. Então, olha só, Maria anda depressa. Ando meio tristonho nos últimos dias. A professora virou uma fera ao presenciar tal ato. A cadeira virou, de tão pesada que estava. Ao saber da notícia, ele caiu numa profunda tristeza.
A plateia caiu da arquibancada, que não oferecia nenhuma segurança. Vamos então identificar. Então, primeira frase, Maria anda depressa. Então, vamos lá ver. Ó, anda depressa é um verbo intransitivo, indicação de andar, correto? Tá? E na B, ando meio tristonho. Aí, aqui sim, gente, se eu ando meio tristonho, ó, é verbo de ligação, porque tristonho é a característica, correto? Deu para entender? Então, o que você vai fazer? Você vai comparar os pares, ó. Ela anda e aqui ele anda, só que ele anda meio tristonho e ela anda depressa. Na letra A, você indica uma ação, né? Verbo intransitivo. Na letra B, você não identifica uma ação. Você identifica um verbo de ligação. Tem característica aqui, ele está ligando a característica ao sujeito, ok? Na letra C, a gente tem: a professora virou uma fera ao presenciar tal ato. A cadeira virou de tão pesada que estava. Você consegue ver a cena? A cadeira virou de tão pesada que estava? Sim, né? E aqui, a professora virou uma fera ao presenciar tal ato. É lógico que ela não virou uma fera, né, gente? Sentido figurado. Mas ela ficou muito brava e tal. Então, dois verbos aqui, ó, virou e virou, com os sentidos também diferentes, não é isso? Vamos ver? Virou uma fera, verbo de ligação, visto que confere, né, uma ideia de tornar-se. E a outra cadeira virou, um verbo intransitivo. Todo mundo entendeu o que aconteceu, né? Ok? Muito bem. E aqui nós temos, ao saber da notícia, ele caiu numa profunda tristeza, né? E na F, a plateia caiu da arquibancada. Nossa, olha, a plateia caiu da arquibancada. Então aqui, na letra E, ele caiu numa profunda tristeza. Nós temos um verbo de ligação. E a plateia caiu, nós temos um verbo intransitivo, que também é uma ação. Vou dar um tempinho para você corrigir aí, tá? Foi? Corrigiram? E aí, gente, você percebe que não é difícil? É prática, né? Quanto mais você vai praticando, vai fazendo os trabalhos, né? Mais você vai desenvolvendo aí, identificando, tá? Verbos de ligação, eles ligam, né? Característica ao sujeito. Eles são diferentes dos verbos intransitivos e transitivos, tá? Se a gente pensar no verbo transitivo, ele transita ali na oração, ele precisa, né, de um complemento verbal, o verbo transitivo, tá? Os verbos intransitivos são aqueles verbos que têm ação completa,
ok? Se você quiser também lembrar quais são os verbos de ligação, ou pelo menos os que a gente mais utiliza, né? Os que a gente mais lê, os que a gente mais encontra nos materiais de estudo, então você anota aí, ó. Verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, o verbo ficar, o verbo tornar-se, o verbo andar, o verbo parecer, o verbo virar, o verbo continuar, o verbo viver, tá? Esses são alguns dos verbos de ligação que a gente mais utiliza aí, tá certo? Então anotou aí? Ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Tá certo? Só você anotar direitinho e vai lendo, né? Vai fazendo os exercícios, as frases, tá? Anota aí umas frases, ó. Patrícia parece nervosa. Só para você classificar aí. Patrícia parece nervosa. Outra frase, pula uma linha. Guto permaneceu calado. Guto permaneceu calado. Mesma coisa. Aí você pula uma linha, né? Para você classificar. Outra frase, ó. Ambos andavam tontos. Ambos andavam tontos. Tá? Vamos lá. Então a gente tem aí Patrícia, que é o sujeito da oração, parece nervosa. Então parece é o verbo de ligação, nervosa é a característica, né? É o predicativo do sujeito, tá? Muito bem. Guto permaneceu calado, você tem aí Guto, que é o sujeito, permaneceu, que é o verbo de ligação, e o calado é o modo, né? Como ele permaneceu. Então é o predicativo do sujeito, tá? Ambos andavam tontos, você tem aí ambos, que é o sujeito, andavam é o verbo de ligação e tontos é o predicativo do sujeito, tá? Não tem mistério, ok? Predicativo do sujeito é o termo da oração que confere ao sujeito características e qualidades. Então não tem muito mais o que pensar. Não é difícil, tá bom? Só observar. Tem verbo de ligação? Tem característica do sujeito? É predicativo do sujeito, tá certo? Os outros verbos, você vai ter aí verbos de ação, tá? Verbos com sentido completo, como o caso do verbo intransitivo, tá certo? Muito bem, gente. Então, assim, essa foi a nossa primeira aula aí de revisão, tá? A gente vai ter outra aula também. E você estude, né? Estude, porque tem muita coisinha aí pra gente poder praticar, tá bom? A gente se vê numa próxima videoaula, tá? Tchau, tchau.